Glória a Deus. A paz do Senhor aos irmãos, ao povo de Deus que estão aqui. Vamos nos colocarmos em pé e também toda a congregação, os que nos acompanham nesta noite. Quantos precisam da oração? Pai eterno e soberano, uma vez mais estamos na tua casa, te louvando por a oportunidade de estarmos aqui em comunhão, louvando e bendizendo ao teu nome. Senhor, venha tomar o primeiro lugar, porque este culto é para o teu louvor. A gente veio aqui para te glorificar, para alegrar a nossa alma perante ti. Toma, Senhor Jesus Cristo, o primeiro lugar. Abençoa este culto com toda sorte de bênção celestial em Cristo Jesus. Entra nos lares com a tua mão poderosa. Entra com a salvação, com a libertação. Faz obras extraordinárias e abençoe de uma maneira poderosa. Nós te pedimos por Cristo Jesus, o nosso Senhor, ó Deus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos louvar a Deus com um louvor ao Senhor. Nossas cantoras já estão ali apostas para louvar, e nós vamos com todos louvar o nome do Senhor neste momento. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com um hino da harpa cristã, nosso inário, se sintam à vontade. Nosso inário 186, né? Pela fé que uma vez me foi dada. Pode ser este. As irmãs irão ali, como nós falamos numa linguagem bem nossa, puxar, né, o princípio. Mas é para toda a igreja cantar, porque eu costumo dizer que linda mesmo, apesar da voz dela ser linda, mas fica muito mais lindo quando toda a igreja exalta o nome do Senhor. 186. Pela fé que uma vez me foi dada, muita alegria. Pra seguir o cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os
Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Todos querem andar muito bem em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu tirei ao findar esta lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Se coloque em pé, cantando mais forte. Isso, isso. E seguir a Luiz, nem a palavra. Presbítero Luiz, no céu, que mais? Coroa pra Deus. Acho que não é perguntar demais. Quantos têm essa convicção? Deixa eu te dar uma notícia muito boa para melhorar essa tua adoração. Está chegando a hora. Está bem pertinho de tudo isto acontecer. O presbítero Luiz vai fazer a leitura oficial e orar por todos aqueles que precisam da oração, além da minha pessoa e minha família. Quantos mais precisam? Muito bem. Cumprimento os irmãos, a igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus com essa oportunidade. Convido a igreja para acompanhar a leitura na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, está escrito assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas,
Se sois guiado pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E eu digo amém. Vamos fazer oração. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. Ele pode te alcançar aí e também alcançar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na Tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, acreditando, Senhor, que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar, ó Deus, eu lhe peço, Senhor, nesta noite, por cada família aqui representada, Senhor, o Senhor tem poder para curar, para libertar, para restaurar, Senhor, para entrar com providência na área de que cada um está precisando aqui nesta noite, Senhor, visita os lares nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Seu nome seja glorificado, exaltado mais uma vez, ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui para Te adorar e para Te servir, Senhor, visita a Tua noiva, a Tua igreja nesta noite, Senhor, com poder, Senhor, para que o Teu nome continue sendo glorificado, Senhor, é no nome de Jesus, ó Deus, que eu oro, Senhor, com fé, acreditando no Teu poder e na Tua existência, Senhor, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Jesus. Quero, nesta noite, apresentar os pais do nosso co-pastor aqui, do Enéas. Como é o nome do seu pai? Irmão Carlos, por favor, se coloque em pé. Carlos e a irmã Nair. São lá de Santa Felicidade. Mas que casal simpático, bonitos, né? Eles não moram aqui muito perto não, né? É perto. Eu estava dando uma olhada assim, eles têm a carinha assim, o aspecto aqui do pessoal do jardim, né? Se sinta muito bem. E que privilégio Deus está te dando, né? Ensinar, pregar para os seus pais também estarem aqui. Que privilégio também para eles terem lhe doutrinado. Aliás, o seu nome é Bíblia. E hoje estar aqui. Meu irmão, se sinta muito bem. Sempre que o irmão for convidado, venha. Quando você não for convidado, venha do mesmo jeito. Tá bom? Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Meus queridos, nós vamos convidar agora o casal, o irmão, o nosso presbítero, o presbítero da igreja, o irmão Júnior, e a sua mãe digníssima, a irmã, a jovem Bianca. Acertei? Olha que maravilha. Eles irão louvar a Deus com um louvor, e nós iremos louvar com os nossos dízimos e contribuições para a casa do Pai. Amém? Então, se não for pedir demais, coloque em pé, que eu quero orar pela sua vida, pela sua empresa, pelo seu trabalho. Pegue na sua mão uma oferta ao Senhor, aquela que o Espírito Santo já ministrou no seu coração. É bíblico, a Bíblia diz que nós devemos contribuir de acordo, conforme a mesma expressão, propôs no seu coração. Faça isto com muita alegria, não com constrangimento, mas com alegria, porque você está investindo no reino de Deus. Amém? Levante assim a sua mão. Pai,
que a tua bênção, Pai, esteja onde, Senhor, tiver alguém desta família, deste povo, no trabalho, em casa, nos familiares. Não deixa que o migrador, o cortador, venha trazer problemas e dificuldades. Repreende as enfermidades e abre as portas dos céus, de maneira que haja uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. Por Cristo nós oramos convictos da vitória. Amém. Eles irão louvar a Deus. Olha, já tem 2 ali postos. Que povo treinado, abençoado por Deus. Em seguida, nós já vamos ouvir o ensino desta noite, que será ministrado pelo presbítero Enéas. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Mas só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo
vai ter de volta o que você perdeu. Mas só não se desespere pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar, vai passar. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças damos a Deus por esse privilégio de nós estarmos novamente reunidos como igreja nesse lugar consagrado para celebrar o nome do Senhor. Sabemos que muitos dos nossos irmãos não estão presentes por causa dessa pandemia, por fazer parte do grupo de risco, por de repente ter que cuidar das crianças que não pode vir, mas estão acompanhando pela transmissão. A paz do Senhor seja sobre todos. Amém. Meus irmãos, foi nos dado essa honra de estarmos meditando na palavra do Senhor nesta quarta-feira, culto de ensino. É um grande privilégio, uma honra a qual temos recebido do nosso pastor José Soares. Convido os irmãos, aproveitando que estão em pé, para nós abrir a palavra de Deus em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, o livro do pregador. Eclesiastes, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos como introdução para a nossa meditação nessa noite. Algumas vezes eu sei que quando fala Eclesiastes, eu creio que a maioria dos irmãos, a memória já vai em Eclesiastes 12, né? Mas pela misericórdia do Senhor, vamos aqui em Eclesiastes 1. Amém? Toda a igreja achou? Amém? A palavra de Deus diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade, vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho, que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra permanece sempre. Nasce o sol e põe o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, o seu giro para o norte. Continuamente vai girando, vento, e volta a fazer o seu circuito. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde o ribeiro vão, para aí torna eles a ir. Todas estas coisas se cansam, tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fadam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isto se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Podeis assentar. Apenas esses versículos, apenas com uma introdução da meditação de hoje. Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Palavra em Eclesiastes, escrito ainda que o texto não diz o nome do escritor, mas todos nós temos o conhecimento pelas próprias descrições que há no livro. A palavra de Deus só diz palavras do pregador, filho de Davi. Sabemos que Davi teve vários filhos, mas a descrição que vai seguindo, nós vamos tendo a revelação e entendimento que Eclesiastes foi escrito por Salomão, o sábio Salomão. A palavra de Deus vai nos mostrar que Salomão foi
o filho amado, a qual Davi amou, mas o próprio Deus amou. A palavra de Deus diz que quando Davi, consolado da perca do seu filho com Betseba, por causa do seu pecado, ele entra novamente com Betseba e ama. E do amor dos dois, a palavra de Deus diz que nasce Salomão. E a palavra vai dizer que quando nasce Salomão, Deus olha do céu e registra: e Deus olhou e amou o menino. Uma criança já que desde quando nasceu, Deus já olhou para ele e gostou. Nós sabemos através do profeta Isaías que não apenas quando nós nascemos somos conhecidos de Deus, mas a palavra de Deus diz que ainda no ventre da nossa mãe Deus conhece, e é Ele quem forma toda a nossa estrutura. Mas o relato vem após o nascimento de Salomão. Uma criança que é instruída, ensinada por Davi, a qual Davi vem fazendo promessas dizendo que ele seria o sucessor. Davi era o segundo rei de Israel, sendo o primeiro Saul. Davi vem sendo o segundo, e ele vem encaminhando o seu filho Salomão para ser o terceiro. Ele vem passando todas as instruções, e perto da morte dá todas as instruções necessárias para Salomão assumir. Mas a palavra de Deus diz que Salomão, quando ele percebe o peso da responsabilidade que tem, ele vai oferecer sacrifício a Deus, ele vai clamar a Deus, ele vai dizendo: Deus, tu me deste essa cadeira, tu me deste um reino, há um número enorme deste povo a qual tenho que julgar e cuidar. E no seu sacrifício ele se coloca diante de Deus, e a palavra de Deus diz que Deus aparece em sonho a Salomão. Em 1 Reis capítulo 3, a palavra de Deus diz que Deus se revela a Salomão e fala a Salomão, dizendo: pede o que queres e eu te darei. E ele, tendo condição de pedir várias coisas, ele já com uma sabedoria já dada por Deus, ele pede sabedoria para governar o povo, sabedoria para julgar o povo. Uma coisa interessante que a gente já observa de Salomão, é algo um pouco contraditório do que nós vamos meditar nessa introdução, é que no seu primeiro pedido que ele teve a oportunidade de pedir a Deus, ele não pede para si, pensando em si, mas ele pede pensando no povo. Ele pede sabedoria para si, mas olhando para o povo. Eu preciso olhar para o povo, eu preciso julgar as causas, eu preciso cuidar, eu preciso saber entrar e sair, porque esse é teu povo. E a palavra de Deus diz que Deus olha para Salomão e diz: como você não me pedisse riqueza, não pedisse fama, não pedisse a morte dos teus inimigos, eu te digo, eu te dou o que as tuas palavras têm pedido, sabedoria. Te dou um coração sábio, mas com isso também te dou riqueza, fama, e todas as bênçãos te acompanharão. Mas nós vamos ver que Salomão, ele cresce, desenvolve o seu reinado e a sua vida. E nessa sua sabedoria, na sua juventude, nós vamos ver que Salomão ele vai escrever pelo menos 3 livros e 2 salmos. Ele vai escrever Provérbios na sua juventude. Na sua juventude ele vai mostrar todo o conhecimento que ele assim tem e vai instruir com esse conhecimento, escrevendo Provérbios. Ele vai escrever depois Cantares de Salomão, mostrando também ali na sua idade média o seu amor, ou melhor, Cantares de Salomão na sua juventude, que era no seu relacionamento, né? Aproveitando a sua juventude, mostrando a sua sabedoria, as suas palavras com relação ao seu relacionamento com as mulheres. Então ele vai escrever Cantares de Salomão na sua juventude. Depois, na sua idade média, ele vai mostrar a sua sabedoria, escrevendo Provérbios, mostrando o conhecimento e instruindo através desse conhecimento. Mas depois vai chegar a velhice. Deus vai abençoar Salomão ao ponto dele chegar na sua velhice. E chegando na sua velhice, então ele vai olhar para trás. Ele vai olhar sua infância, a sua juventude, e depois ele vai ver que chegou na velhice. Então ele vai escrever Eclesiastes.
para poder falar sobre a vida. E quando nós começamos a ler Eclesiastes, no capítulo 1, nós vamos vendo algumas coisas que Salomão vai colocando. Tudo isso é de uma forma poética também, e de uma forma filosófica, que são essas palavras que a gente vai lendo e tem que ter cuidado para não se enrolar. Ele vai colocando, mas é a visão que ele tem da vida. E conforme ele vai descrevendo, a gente vai acompanhando. E eu estava meditando em casa, que se nós não estiver bem com o nosso espírito, com a nossa alma, com as nossas emoções, a impressão que dá é que a gente vai cair numa depressão lendo Eclesiastes. Porque ele começa num sentimento tão abatido, ele começa descrevendo num sentimento assim, sem nenhuma esperança, uma visão pessimista de todas as coisas. Conforme a gente leu ali, ele vai olhando e dizendo, de vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Quando nós vemos vaidade, a palavra vaidade ali não significa a vaidade quando a gente vai no salão de cabeleireiro e diz, ó, Cassiano, corta meu cabelo, mas tem um detalhe que só ele sabe, ainda que é simples o meu cabelo, mas tem um detalhe que só ele sabe. Eu falo, Cassiano, você sabe, tem esse detalhe, cuida. E ó que tem esse detalhe, ele cuida, e é essa simplicidade que os irmãos sabem. E algumas vezes há uma brincadeira dizendo, olha meu irmão, isso é a vaidade. Então não é esse tipo de vaidade que Salomão está falando, aquela vaidade de um sentimento próprio de destaque. A vaidade que Salomão vai dizendo aqui é a vaidade de que tudo é vão, que tudo é fútil, que é inútil as coisas, que é sem noção, que é passageiro, que é oco, que não tem sentido algum. É nesse sentido que Salomão começa o seu livro. E por isso que eu digo, se não tiver bem as suas emoções, você quase entra em um sentimento de depressão, porque você vai vendo que um grande homem, o sábio Salomão, um homem a qual Deus deu uma sabedoria e se proferiu a respeito dele, dizendo, a sabedoria que você tem, antes de ti não houve homem igual, e depois de ti não haverá nenhum rei igual. E depois você conhecendo tudo isso, você vai ver no Eclesiastes, e você crê em tudo que está escrito ali, porque é um homem que tem uma vida de experiência, que agora parou e está olhando para trás e dizendo, assim eu vejo a vida, de vaidade em vaidade, tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é sem sentido, tudo não tem valor algum. Ele vai começar descrevendo, dizendo, debaixo do sol, assim é a vida. Os rios escorrem para o mar, mas tem algum sentido? Não tem, porque se a água escorre, a intenção é que a gente tem é que vai encher. Mas ele diz, o rio escorre, mas não enche, não tem sentido. Depois os rios voltam a tornar para poder escorrer novamente, mas qual é o sentido? Ele vai dizer, não tem sentido algum. O vento passa do norte para o sul, do leste ao oeste, e simplesmente fica girando. Ele vai observando, dizendo, qual é o sentido da vida? No decorrer do capítulo 1, capítulo 2, e vai seguindo, nós vamos vendo que ele vai tendo uma visão geral, e vai dizendo, que sentido tem a vida? Todo homem se levanta, trabalha, mas ele trabalha simplesmente para quê? Para comer. Ele se levanta, trabalha, derrama o seu suor, mostra o seu sacrifício, ganha o seu dinheiro e come, acabou. Ao ponto que ele olha para a vida e tão desgostoso da vida, ele fala, qual é a diferença de nós, ser humano, e dos animais? O ser humano nasce, cresce e morre. O animal nasce, cresce e morre. Qual a diferença? Ele vai olhar para tudo quanto ele fez e vai dizendo, que aproveito tenho eu de tudo que eu fiz? Que aproveito tenho? Eu fiz obras magníficas, eu plantei grandes hortas, eu fiz tanques enormes de água para regar todos os bosques, eu adquiri servos e servas. Ele vai fazer uma descrição no capítulo 2 de grandes coisas que ele fez.
Ele vai dizer: que aproveito tem? Porque eu estou vendo que já em seguida eu vou morrer. E eu não sei se o sucessor que vai vir para cuidar de tudo isso é sábio ou é tolo. Salomão está desgostoso da vida. E é o que nós olhamos. Eu não sei quantas pessoas já pararam. Eu não sou tão velho, não cheguei nem na casa dos 40. Mas não sei quantas pessoas já pararam como eu. Principalmente tem vezes que de manhã cedo, nas primeiras horas do dia, eu fico olhando que rotina a gente vive. Parece que foi alguns minutos atrás eu deitei para dormir, agora estou levantando e vou trabalhar. Mas isso parece que eu já fiz ontem, e fiz ontem. E eu estou vivendo só um ciclo, e parece que nada muda, efeito algum tem na nossa vida. Outra coisa que Salomão vai olhar para a vida, coisa que nós percebemos ainda nos nossos dias: a injustiça. Que prazer nós temos na vida, se tudo que nós vemos no mundo é injustiça, é sofrimento, é dor. Mas o que eu acho interessante, meus irmãos, que Salomão está mostrando que não há significado na nossa vida se nós buscarmos um significado para nós simplesmente em conhecimento. Ele vai desprezar o próprio conhecimento, a própria sabedoria, dizendo: que aproveito teve toda a minha sabedoria? Então não tem sentido na vida se você quiser buscar uma satisfação simplesmente em conhecimento. Se você quiser buscar satisfação simplesmente no dinheiro. Se você quiser buscar satisfação na tua vida simplesmente em prazeres dessa vida. Ele vai dizendo: tudo isso é vaidade, tudo isso é inútil, tudo isso é um vazio na vida. Salomão está mostrando que uma vida, uma pessoa sem a presença de Deus, sem um objetivo de Deus na sua vida, nada o que faça preencha. Nada o que faça vai preencher. Porque todos nós assim entendemos que há um vazio dentro do ser humano, que ele busca com todas essas coisas, com dinheiro, com prazeres, com trabalho, com rotinas da vida. Mas muitas vezes chega à conclusão e diz: o que eu estou fazendo na minha vida? Nada preenche. Pessoas buscando o preenchimento, vai para a droga, vai para outras coisas pesadas, e muitas vezes chega ao ponto dizendo: não vejo sentido para a vida. E muitas pessoas, não dizendo até pobre, mas sim a maioria acontece na classe rica, na classe alta, busca o fim da própria vida. Por quê? Ausência de Deus. Porque Eclesiastes foi escrito por Salomão, e todos nós sabemos que Salomão, ele começou muito bem, mas no decorrer da sua caminhada ele se envolveu com muitas mulheres, ao ponto de ter 1000 mulheres, 300 mulheres e 700 concubinas, amém? 1000. E dessas alianças que ele fez, desviou ele do caminho da adoração a Deus. Ele começou a adorar outros deuses, desviou o foco de Deus e foi para a idolatria, ao ponto que a vida dele, ele vai olhar para trás e ele vai vendo que tudo quanto ele viveu sem a presença de Deus, sem a alegria de Deus. E ele vai olhar dizendo: tudo isso é vaidade, tudo que fiz é vaidade, tudo isso é sem sentido, é sem prazer. O que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos nessa noite, de uma forma muito breve, é que assim é a vida do ser humano. A ausência de Deus na vida do ser humano, você pode viver uma vida, seja de 50 ou 100 anos, mas sem a presença de Deus, tudo é oco, tudo é vazio, não tem sentido algum. O que eu acho interessante, meus irmãos, para comprovar isso, que a palavra vaidade vai aparecer 37 vezes em Cantares de Salomão. Ele vai repetir, ele vai citando, ele vai narrando tudo quanto ele viu na vida, e vai dizendo: tudo é vaidade, e vai repetir 37 vezes. Mas o que eu acho interessante é que ele vai dizendo que tudo isso ele viu debaixo do sol.
toda essa visão dele foi debaixo do sol. E esta palavra debaixo do sol ele vai repetir 29 vezes. Significa que ele vai vendo, ele vai olhando, observando, mas a visão dele é sempre debaixo do sol. A visão dele é sempre no horizonte. E ele vai dizendo: vi debaixo do sol que tudo era vaidade. Uma coisa que nós aprendemos com Salomão, em toda essa tristeza, em todo esse desgosto da vida, é que enquanto nós olharmos simplesmente assim, na horizontal, assim será o sentimento na vida. Mas nós somos chamados para não olhar na horizontal, mas olhar na vertical, olhar para cima, para o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos observar que ele vai repetir 29 vezes dizendo: e tudo isso eu vi debaixo do sol. O que nós aprendemos? Que ele teve uma visão materialista. Tudo que Salomão viu foi no sentido material. Foi uma visão limitada. Por quê? Porque ele só viu na horizontal. Foi uma visão egoísta. Se os irmãos observarem, não temos muito tempo, mas no capítulo 2, principalmente no verso 4 a seguir, ele vai dizendo: fiz para mim, adquiri para mim, amontoei para mim. Então a visão debaixo do sol de Salomão é uma visão egoísta, uma visão incerta. O que nós aprendemos com Salomão é o que Salomão estava passando para eles e Deus passa para nós. Porque o livro de Eclesiastes, Salomão na sua velhice ele escreve, e assim a gente entende que ele escreve para os jovens. Quantos jovens tem aqui? Aí, ó. Ele escreve para os jovens. Você vai observar isso principalmente no capítulo 11 e no capítulo 12. Mas Deus está falando com todos nós nessa noite, dizendo: eu quero que você tenha uma vida produtiva, eu quero que você tenha uma vida feliz, mas aprenda com quanto nós olharmos simplesmente com a nossa visão limitada debaixo do sol para as coisas terrenas, nós teremos esse sentimento de vazio na nossa vida. Nós correremos da manhã à noite, da noite à manhã, todos os dias, e nada vai preencher esse vazio na nossa vida. E é uma visão egoísta. Ele só pensou nele, até na morte, quando ele estava para morrer. Aqui na descrição que ele vai falar sobre a morte dele, ele dizendo: daqui a pouco eu vou morrer. E quem é que vai assumir o trono? E quem é que vai cuidar de tudo quanto eu fiz? Isso é vaidade. Isso é sem sentido. Porque eu não sei se ele vai cuidar bem como eu cuidei. Eu não sei se ele vai ter a sabedoria que eu tive. Pensa num homem egoísta. Mas a palavra de Deus diz que em todos esses conselhos dele, ele estava ensinando os jovens, dizendo: não faça como eu fiz, não viva como eu vivi, mas tema a Deus. Ele vai fechar o livro de Eclesiastes dizendo: mas tema a Deus, porque este é um dever de todos os homens. Porque na sua vida ele não temeu a Deus como deveria. Nós vamos observar, meus irmãos, que para nós ter uma vida diferente do que Salomão está descrevendo, porque ele está descrevendo a vida que todos nós podemos estar vivendo, mas Deus nos dá condição de mudar. Deus dá condição de você mudar. O apóstolo Paulo, eu tenho quase certeza que ele leu o livro de Eclesiastes, e ele vai dizendo que miserável homem se pensar apenas nas coisas dessa vida. Ele vai dizendo: olha, pensa nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. Deus nos reúne nessa noite para te chamar, para novamente nós levarmos a nossa visão acima do sol. Acima do sol. Porque debaixo do sol nós já temos esses relatos, que é canseira, é fadiga, é injúria, é injustiça, é tristeza, é morte, é coisa vã e passageira. Mas se nós levarmos os nossos olhos acima do sol, nós vamos ver o que? A eternidade. E Deus nos chamou para a eternidade.
Quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão para viver debaixo do sol, de uma forma passageira, mas para viver a eternidade. E quando Adão quebrou essa aliança, Deus mandou Jesus Cristo para fazer uma nova aliança, para nós viver o que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes nós vamos olhar para tudo isso e meditando no que Salomão escreveu e vamos dizer: se a situação é essa, então o que eu vou fazer da minha vida? Se não adianta trabalhar porque é algo vazio e sem sentido, se não adianta viver, se não adianta contribuir, se não adianta eu ajudar ninguém, porque tudo quanto eu faço debaixo do sol é algo sem sentido e tudo perece aqui, então o que eu vou fazer da minha vida? Meus irmãos, esse é apenas o capítulo 1 e o capítulo 2. Deus deu sabedoria em extremo para Salomão, mas algo para você glorificar a Deus. Para mim e para você, Deus não deu sabedoria como Deus para Salomão, mas Deus nos deu revelação da sua palavra. Porque Salomão, ele tinha uma sabedoria como nenhum homem teve antes dele nem depois, mas ele não teve a revelação do futuro, ele não teve a revelação das promessas de Deus, a qual nós temos. Ele olha para a vida simplesmente com a sua sabedoria e a sua visão limitada. Mas nós podemos olhar para a vida com a visão que Deus nos dá, com a visão da eternidade, com a visão da revelação do Novo Testamento. E vamos olhar, meus irmãos, para ver como vale a pena nós termos uma vida produtiva, e que se nós vivemos essa vida de acordo com a vontade de Deus, olhando e colocando Deus no centro de todas as coisas, tem sentido, vale a pena e teremos recompensa? Porque Salomão não vê assim. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele vai dizendo: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para nós estarmos encerrando, vamos estar entrando nessa parte. Lembra que eu falei que Salomão, por seu envolvimento, por seus relacionamentos, ele deixou aquela comunhão que tinha com Deus no início. Ele teve muitas ocupações. A sua sabedoria parece que envolveu ele tanto, que ele deixou de pensar em Deus. Mas Deus está nos convidando através dessa mensagem, dizendo: volta a pensar em Deus, volta a colocar Deus na tua vida e nos teus projetos, volta a glorificar a Deus em tudo que você faz. Ao contrário do que Salomão diz, dizendo: tudo que você faz não tem sentido, a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus, porque isso terá sentido. Você vai ver sentido, você vai ter prazer. Paulo vai dizendo que simplesmente de uma alimentação. Se Salomão desprezou até a própria vida e toda a sabedoria, imagine se chegasse para Salomão e dizendo: Salomão, tem sentido eu comer? E mais sentido tem, ao ponto que o nome de Deus é glorificado. Ele vai dizendo: como assim? E nós poderíamos dizer: quando eu pego um prato de comida e reconheço que se eu tenho aquele prato de comida, é porque é providência de Deus. Se eu tenho algo nas minhas prateleiras, é providência de Deus. Então eu posso pegar o prato de comida e, como o apóstolo Paulo dizendo, posso comer e beber na presença de Deus com o coração grato, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Há sentido na nossa vida quando temos Deus como propósito principal nas nossas atitudes. Paulo continua em Efésios capítulo 6, verso 5, dizendo aos trabalhadores, aos servos, dizendo para nós na nossa rotina diária de trabalho: vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne. Por uma hierarquia nós devemos reconhecer a autoridade e obedecer, mas obedecer com o nosso pensamento voltado a Deus. Eu obedeço segundo a carne, eu obedeço porque Ele está acima de mim, mas colocando e lembrando de Deus, dizendo: vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor.
com sinceridade no vosso coração, como a Cristo. Paulo está nos ensinando que até nos nossos fazeres diários, na nossa consideração de hierarquia, quando nós fazemos isso, nós devemos reconhecer Cristo e seremos abençoados. Pedro, quando foi chamado com os seus companheiros de pesca para servir Jesus, ele fala: Jesus, estou deixando tudo. Estou deixando tudo. Estou deixando o barco, estou deixando o meu trabalho, estou deixando tudo. Ele vai dizendo: o que eu ganharei com isso? E a resposta de Jesus para ele vai dizendo: olha, todo aquele que deixar pai, mãe, trabalho e todas as atividades por amor de mim, para viver para mim, colocando a minha vida como centro da sua, recebe 100 vezes tanto nesta vida quanto na eternidade. Salomão olhava dizendo: olha, nesta vida nós não temos lucro, não temos aproveito, não temos benefício. Jesus fala: você tem, desde que você viva para mim, desde que eu seja em seu coração. Eu te digo, você vai receber 100 vezes nessa vida e ainda a eternidade. Porque muitas vezes nós gostamos e pregamos a eternidade, mas ainda nós estamos na terra e precisamos receber essas promessas, dizendo que Deus tem bênçãos para nós ainda aqui na terra. Deus tem o desejo que nós tenhamos uma vida abundante ainda aqui na terra. Eu acho interessante, em Atos capítulo 10, verso 31, vai começar no capítulo 30, se eu não me falha a memória, um homem que não era cristão, verso 30, um homem que não era cristão, um homem que não era judeu, mas quando ele ouviu falar de Deus, as suas atitudes começaram a mudar. Quando ele ouviu falar do Deus dos judeus, o único Deus verdadeiro, ele sendo ainda romano, sendo um centurião de Roma, para cuidar daquele lugar, a palavra de Deus diz que ele começa a adorar a Deus, sem conhecer, mas adorar o Deus de Israel, o único verdadeiro Deus. Ele começa a servir, ele começa a orar ao Deus invisível, ele começa a oferecer as suas esmolas, mas pensando no Deus de Israel. Ele teve uma experiência que muitos cristãos não tiveram, e que mexe com a gente. Um homem que era ímpio, um homem que não era judeu, fazendo isso pensando no Deus de Israel, a palavra de Deus diz que um ser resplandecente aparece a ele e diz: eu tenho ouvido as tuas orações e tenho recebido as tuas esmolas. Eu tenho visto as tuas esmolas. Porque ele via que o coração de Cornélio era de um coração de um homem que fazia pensando no Deus de Israel. A vida dele era uma vida de temor diante de Deus. E olha o que aconteceu na vida deste homem. Uma coisa que nós desejamos muito que aconteça na nossa vida, ainda que parou um pouco de falar, olha anjo aqui, olha anjo ali, mas que nós possamos ter experiência da revelação da glória de Deus na nossa vida. Experiência como ele teve de poder ouvir nitidamente, ver claramente e poder dizer: eu ouvi ele falar comigo. Não bastasse isso, Deus abençoar ele assim, Deus estende as suas bênçãos dizendo: manda chamar Simão, que ele vai dizer tudo o quanto você precisa ouvir. Tudo isso começou como, meus irmãos? No coração de um homem ímpio, mas que começou a temer o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, que começou a fazer orações ao Deus invisível, e começou a fazer as suas obras de coração a esse Deus. Nós vamos ver que há recompensa para nós quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 16, verso 27, vai dizer: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, e com seus anjos então dará a cada um segundo as suas obras. Deus dará, Jesus dará
a cada um segundo as nossas obras. Quantas vezes nós pensamos, o que adianta eu ir à igreja? O que adianta eu ofertar? Se nós ficássemos apenas no capítulo 1 e no capítulo 2 de Eclesiastes, nós iríamos para casa pensando, o que adianta, como o nosso tecladista, ele fazendo um trabalho aqui extraordinário, que não sei quantos pararam para pensar, mas ele fica aqui aproximadamente 1 hora tocando. E poderíamos, se nós ficássemos nos capítulo 1 e capítulo 2 de Eclesiastes, dizendo, eu vou embora, e que adianta isso para a minha vida? Mas Deus está falando conosco, a recompensa. Todo o nosso trabalho, a recompensa. Porque nós não estamos na sabedoria de Salomão, mas estamos na revelação da glória de Deus para a nossa vida. Deus está trazendo a memória para nós nessa noite, dizendo, continue firme, continue perseverando, continue sendo produtivo, porque há recompensa em todo o teu trabalho que você faz ao Senhor. Quer seja tocando, quer seja mexendo no som, quer seja dando a tua oferta, quer seja orando. Quantas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e pessoas vão dizer, olha, eu não canto, eu não prego, eu não dirijo, eu não faço nada dentro da casa do Senhor. Mas desde o momento que você chega na presença do Senhor, dobra o teu joelho e faz uma oração e abençoa todo o culto com a tua oração, pode ter certeza, há uma recompensa para a tua vida. Há uma recompensa. Quantas vezes trabalhadores, cooperadores dizendo, será que não estava no tempo de eu já ser diácono? Eu trabalho tanto como cooperador e até agora não fui reconhecido. Será que não está no tempo de eu ser diácono? Que aproveito tem eu ser cooperador na igreja? Que aproveito tem eu doar todo o meu tempo e todas as minhas forças, se eu não sou reconhecido? Esse Salomão, com sua visão limitada, ele diz, há um tempo para todas as coisas, aguarda. Porque ainda que se na terra falhar, meus irmãos, a mão do homem, a mão de Deus jamais falha sobre a tua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, verso 6, vai dizendo que recompensa, a qual recompensará cada um segundo as suas obras. Que Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Quando a nossa vida é de uma dedicação a Deus, independente do valor da nossa oferta, independente da nossa situação, da nossa posição. Tem pessoas que estão aproximadamente 4 meses sem vir na casa de Deus, mas eu creio que estão em casa, orando, jejuando, consagrando, dizendo, abençoa a tua igreja de Jardim Pinheiros, abençoa os obreiros, abençoa os teus servos, abençoa os músicos. Tenha certeza, há uma recompensa de Deus para a tua vida. Porque em Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus estava dizendo, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo. Eu achei interessante quando aprendi essa revelação. Ele dizendo, o meu galardão está comigo. O galardão é de quem? O galardão é teu? O galardão é dos irmãos? Jesus está dizendo, o meu galardão está comigo, mas eu vou dar a cada um segundo as suas obras. O galardão é meu. Fui eu que fui à terra, fui eu que morri, fui eu que padeci, fui eu que fiquei sepultado 3 dias, fui eu que ressuscitei. O galardão é meu, mas eu vou repartir com vocês. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Para nós encerrarmos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Não desfaleça por causa do capítulo 1 e capítulo 2 de Eclesiastes. Não. Aquele ali é só para os irmãos terem uma ideia de como é a vida de um homem, de uma mulher sem Deus. Qual é a visão limitada de uma pessoa que não tem Deus na sua vida? Ele não tem esperança, ele não vê valores, ele não consegue ver além.
Mas diferente, Paulo vai dizendo: portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Convido a igreja para se colocar de pé. Deus levantou Salomão com grande sabedoria para viver todos os anos que viveu, e para no final da vida escrever Eclesiastes para nós, mostrando: olha, esta é a visão da terra, mas eu quero que vocês parem de viver e olhar a visão da terra e comecem a olhar a visão celestial. Pare de ver com os olhos terrenos e comece a olhar a visão da eternidade. Preencha não com trabalho, não com fadiga, não com rotinas, não com dinheiro, mas preencha a sua vida com a presença de Deus, e você verá que há sentido na vida, tanto aqui presente quanto para a eternidade. Estudando a palavra de Deus, nós iríamos ainda ver que Deus tem para nós, além dos galardões, a referência de 5 coroas, e não vou mencioná-la, mas os irmãos podem pesquisar a referência, não dá tempo. 5 coroas a qual Deus tem para nós. Isso é uma prova que Deus está dizendo: olha, a vida de vocês não é vã na terra, o trabalho de vocês não é vão, a fidelidade de vocês não é vã, a fé de vocês não é vã, mas permaneça firmes e constantes e sempre abundantes. Que a nossa vida seja preenchida pela presença de Deus e a glória de Deus, e que possamos desfrutar de tudo quanto Deus tem para nós, e ter a felicidade de ver Deus dirigindo e abençoando a nossa vida diária. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor, amém? Que Deus continue abençoando a vida, o ministério do nosso querido irmão presbítero Enéas, que cada vez mais possa ser esse portador de coisas boas do céu para as nossas vidas. Nós já vamos chamar o presbítero Cassiano, que vai nos impetrar a bênção apostólica, mas aqui tem um aviso, tem 2 avisos. Um deles é que amanhã é quinta-feira, nós temos aqui o grande culto do Círculo de Oração, dirigido pelo departamento do Círculo de Oração. Todos são bem-vindos, tanto os irmãos que estão aqui, quanto aqueles que estão nos acompanhando. Então esse trabalho amanhã à tarde, às 14h30. E também no final de semana, claro, no domingo pela manhã, a grande escola bíblica dominical e os 2 cultos à noite. O outro aviso é a nossa irmã Vanusa, está dizendo que o departamento infantil continua recebendo doações. Essas doações é para no futuro fazer um trabalho, um bazar, alguma coisa com respeito ao departamento. Então eles continuam recebendo, e pós-pandemia, certamente assim o fará, né, irmã Vanusa? Portanto, se você tem a sua filha, já está moça, já não brinca mais de boneca, e tem uma bonecona lá guardada, traz aí a criança. O rapaz já está falando tão grave quanto a minha voz, você já tem bigode, não brinca mais de carrinho, então está lá o avião, o carrinho, traga que tem serventia, tá bom? Então, e outras doações para esse departamento. Amém, meus queridos? Então, vamos nos despedir com a bênção apostólica. Irmão, pode orar por nós e dar a bênção nesta noite. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, estamos gratos por esta noite, esse culto, ó Pai, de ensino, que através do Teu Filho, o presbítero Enéas, Você tem usado nesta noite mais uma vez, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Deus. Abençoa a volta para os nossos lares, da Tua proteção divina, Senhor, com as Tuas mãos estejam sobre nossas vidas,
livrando, ó Pai, de todo mal, de todos os perigos. Nós te louvamos e nós te bendizemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estenda suas mãos comigo. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos. Todos digam comigo, amém.